Já reparou como o divórcio parece seguir um roteiro quase previsível? Não estou falando dos trâmites legais, dos papéis assinados ou da divisão de bens. O que intriga mesmo é o que vem depois, a transformação silenciosa que quase toda mulher enfrenta quando um casamento longo chega ao fim. E o mais curioso? Ninguém fala sobre isso com sinceridade. Vemos as fotos nas redes sociais, as legendas inspiradoras, as viagens com as amigas, os jantares regados a vinho e as declarações de liberdade. Tudo parece perfeito, impecável. Mas quem já passou por isso ou acompanhou alguém próximo sabe que existe outra história por trás das cortinas. Um padrão que se repete com uma regularidade quase assustadora. Hoje vamos além das aparências. Vamos explorar o caminho psicológico que uma mulher percorre quando deixa para trás um relacionamento de anos. As fases que atravessa, as mudanças de perspectiva, os desafios inesperados que ninguém avisa que vão surgir. Não se trata de apontar culpados ou tomar partido. É sobre entender o que realmente acontece quando alguém desmonta a vida que construiu e tenta erguer algo novo com os cacos que sobraram. Porque a verdade é que aquilo que parece liberdade vista de fora costuma ser bem diferente quando vivido por dentro. E uma vez que você enxerga esse padrão, não consegue mais ignorá-lo. Imagine a cena. Você está na casa que um dia foi de vocês dois, agora dividida. Os móveis mudaram, metade das fotos sumiu. As rotinas que seguiram por anos, o café da manhã compartilhado, as conversas noturnas, o ritmo previsível da vida a dois, desapareceram da noite para o dia. Na primeira semana, tudo parece irreal. Há alívio misturado a um medo paralisante, liberdade entrelaçada com arrependimento. A cama parece enorme, o silêncio ensurdecedor. Cada canto da casa guarda o fantasma do que já não existe. Mas aqui está o detalhe fascinante. A mente não processa a perda em linha reta. Não vai da tristeza direto para a aceitação. Em vez disso, ela busca desesperadamente uma narrativa que dê sentido ao caos. E a história que costuma vencer, pelo menos no começo, é a do empoderamento. Ela começa a se contar uma versão dos fatos. Isso era necessário. Foi um ato de coragem. Estou retomando minha vida. E sabe de uma coisa? Talvez seja verdade. Talvez o casamento estivesse mesmo além de qualquer conserto. Mas a história que ela repete para si mesma nos primeiros dias não é sobre a verdade absoluta. É sobre sobrevivência. É uma estrutura que permite seguir em frente sem desabar sob o peso da incerteza. As amigas se mobilizam, reforçando essa narrativa. Você merece coisa melhor. É tão forte. Olha só você recomeçando. A validação é um bálsamo, porque abafa a voz da dúvida que sussurra à tarde da noite, perguntando se a decisão foi a certa. Aos poucos, quase sem perceber, ela começa a acreditar piamente nessa versão. E é aí que as coisas ficam realmente interessantes. A primeira fase eu chamo de euforia, e ela é inebriante. Um dia, ao acordar, ela percebe algo profundo, pode fazer o que quiser. Não precisa dar satisfação a ninguém. Não há mais concessões a fazer, horários a conciliar, vontades a negociar. A liberdade é vertiginosa. Ela começa com pequenas mudanças. Talvez mude a cor das paredes, aquela que o ex nunca gostou. Compra móveis que refletem apenas o seu gosto. Inscreve-se na academia ou em aquele curso que sempre quis fazer. Cerâmica, dança, boxe, não importa. O que importa é que representa a possibilidade. A vida social explode. De repente, convites que não chegavam há anos voltam a aparecer. Amigas querem levá-la para sair, apresentá-la a novas pessoas, mostrar tudo o que ela estava perdendo. Os fins de semana ficam lotados, as noites cheias de promessas. A agenda, antes preenchida por jantares em família e compromissos a dois, agora é só dela. E então vem a atenção. Essa parte ninguém avisa que vai acontecer. Depois de anos sendo vista principalmente como esposa de alguém, ela volta a ser notada como indivíduo. Homens a observam, elogios surgem com facilidade. Os aplicativos de paquera enchem de matches e mensagens. É avassalador, gratificante e viciante ao mesmo tempo. Ela posta fotos que recebem mais curtidas do que qualquer coisa que compartilhou nos últimos anos. Os comentários não param. Você está incrível. Vivendo a melhor fase. Ele não faz ideia do que perdeu. Cada notificação é uma dose de dopamina, reforçando a ideia de que não está apenas sobrevivendo, mas prosperando. Nessa fase, tudo parece possível. Ela acredita genuinamente ter descoberto uma versão de si mesma que esteve adormecida por anos. A empolgação é real, a confiança é real, a sensação de libertação é absolutamente real. Mas aqui está o detalhe: a euforia tem uma química parecida com a mania. O cérebro está inundado de substâncias que geram prazer, hormônios que buscam novidades, a resposta biológica a uma mudança radical na vida.
Parece iluminação, mas é apenas a neuroquímica agindo. E como qualquer êxtase é passageiro, vamos falar sobre validação. Porque é aí que as primeiras rachaduras começam a aparecer. Os seres humanos são programados para buscar aprovação externa. Não é fraqueza, é biologia. Criaturas sociais que evoluíram em grupos sabiam que aceitação significava sobrevivência. Em um casamento longo, a validação se torna rotina. Está nos pequenos gestos, nas piadas internas, na forma como o parceiro sabe como você gosta do café. Não é dramático, mas é constante. É a base de se sentir conhecida e aceita. Quando isso some, a necessidade de validação não desaparece. Ela se intensifica. E de repente, ela passa a recebê-la de todos os lados, de amigas, de desconhecidos, de algoritmos de redes sociais projetados para recompensar engajamento. O problema é que esse tipo de validação é fundamentalmente diferente. É ampla, mas superficial. É entusiasmada, mas impessoal. 100 curtidas de conhecidos não substituem o sentimento profundo de ser verdadeiramente vista por uma pessoa. Mas na fase da euforia, a quantidade disfarça a diferença. O volume faz parecer qualidade. Ela começa a tomar decisões baseadas no que gera mais reações positivas. A roupa que recebe elogios, a história que rende comentários, a escolha de vida que conquista aplausos. Sem perceber, troca uma forma de validação externa por outra, só que essa nova versão é mais frágil, porque exige performance constante. O cansaço ainda não chegou, mas o alicerce já está sendo construído. Então, geralmente entre 6 meses e 1 ano depois, algo muda. Chega de mansinho, como uma névoa que se espalha. A empolgação que parecia infinita começa a se estabilizar. A novidade perde o brilho. A rotina que ela criou para substituir a antiga começa a aparecer. Rotina. É a fase do platô, e ela desorienta. Os encontros que antes eram emocionantes agora parecem repetitivos. Ela já ouviu as mesmas frases de abertura, respondeu as mesmas perguntas sobre o divórcio, sorriu para as mesmas conversas vazias dezenas de vezes. O namoro moderno, com suas infinitas opções. Eles são mais fortes assim, que a solidão é preferível à decepção. E de certa forma, é verdade, pelo menos no curto prazo. A dor da rejeição, da incerteza, do esforço constante para se encaixar em um mundo que parece não ter lugar para ela, é mais fácil de suportar quando se veste de escolha. Ela se convence de que não precisa de ninguém, que a liberdade é o prêmio, não o castigo. Mas no fundo sabe que é uma armadura. Uma armadura frágil feita de negação e orgulho, que rende sob o peso das noites silenciosas e dos dias em que a ausência de um nós pesa mais do que qualquer compromisso. Outras mulheres, porém, seguem um caminho diferente. Elas começam a baixar as expectativas. Não de propósito, não de forma consciente, mas como um mecanismo de sobrevivência. O padrão que antes parecia inegociável, alguém estável, maduro, que a valorizasse de verdade, vai se tornando cada vez mais flexível. Ela se pega aceitando menos do que merece, não porque queira, mas porque a alternativa é continuar sozinha. E a solidão, quando se prolonga, tem um jeito de distorcer a realidade. Ela faz com que um homem emocionalmente distante pareça misterioso, que a falta de comprometimento seja interpretada como liberdade, que a indiferença seja confundida com respeito ao espaço. Ela se convence de que está escolhendo quando, na verdade, está apenas se adaptando ao que aparece. Há ainda aquelas que voltam atrás. Não necessariamente para o ex-marido, embora algumas o façam, mas para a ideia do que tinham. Elas reescrevem a história em suas mentes, suavizando as arestas, romantizando os momentos bons e enterrando os ruins sob camadas de nostalgia. Talvez não fosse tão ruim assim, pensam. Talvez eu tenha exagerado. E então, sem perceber, começam a buscar alguém que se pareça com o que perderam. Não o homem em si, mas a sensação de pertencimento, de segurança, de não ter que explicar quem é. Elas procuram um substituto, um atalho para a familiaridade, e se frustram quando descobrem que ninguém mais vai saber onde ela guarda as chaves, como gosta do café ou qual é a música que a acalma quando está ansiosa. Mas aqui está a verdade incômoda: nenhuma dessas rotas é realmente um final. São apenas paradas em um caminho que não tem mapa. Porque o divórcio não é um ponto de chegada, mas um recomeço, e recomeços exigem mais do que coragem. Exigem paciência. Exigem a disposição de se perder para se encontrar, de aceitar que o desconforto faz parte do processo, que a incerteza não é um sinal de fracasso, mas de que algo novo está sendo construído. O problema é que a sociedade não nos prepara para essa parte. Ninguém avisa que depois da tempestade vem o vazio, que a liberdade não é apenas um alívio, mas também um peso,
Que reconstruir uma vida não é como montar um quebra-cabeça com todas as peças à vista, mas como criar uma obra de arte sem saber qual será o resultado final. E é por isso que tantas mulheres se veem presas nesse ciclo. Porque é mais fácil ceder à ilusão de que já deveriam ter superado tudo, de que o tempo cura sozinho, de que a felicidade é um estado permanente e não uma série de momentos. Mas a vida real não funciona assim. A cura não é linear. A felicidade não é um destino, mas uma escolha diária, e algumas vezes, a escolha mais difícil é simplesmente continuar, mesmo quando não se vê o fim, mesmo quando as dúvidas sussurram mais alto do que a esperança, mesmo quando o coração pesa mais do que a razão. Porque no fundo, o que todas essas mulheres estão buscando não é um novo relacionamento, nem a volta ao passado, nem a ilusão de independência absoluta. O que elas querem, o que todas nós queremos, é sentir que pertencem a algo maior do que si mesmas, que alguém as vê, as escolhe, as conhece. Não como uma versão editada de si mesmas, não como um troféu ou uma conquista, mas como são de verdade, imperfeitas, complexas, em constante transformação. E isso, infelizmente, não se encontra em um aplicativo, nem em uma noite de bebedeira, nem em um livro de autoajuda. Isso se constrói. Lento, doloroso, às vezes confuso, mas possível. O que nos leva à pergunta que ninguém quer responder. E se o problema não for o divórcio, nem os homens, nem a solidão, mas a própria ideia de que existe um depois perfeito? E se a vida pós-casamento não for sobre encontrar algo melhor, mas sobre aprender a viver com o que sobrou? Não como uma derrota, mas como uma nova forma de existir. Não como uma segunda chance, mas como uma oportunidade de descobrir quem se é quando ninguém mais está olhando. Porque, no fim das contas, a maior liberdade não está em não precisar de ninguém, mas em escolher quem merece estar ao seu lado. E a maior coragem não está em seguir em frente, mas em admitir que, às vezes, o caminho mais difícil é o único que vale a pena. Precisar de alguém não é fraqueza. É humano. O que muitos confundem é a ideia de que preencher o vazio com pessoas, projetos ou distrações é sinônimo de força. Construir uma vida ao redor de amigos, carreira ou hobbies pode até funcionar por um tempo. Mas, no fundo, é como tapar um buraco com papel. Segura a estrutura, mas não resolve a rachadura. Outros, cansados de tentar, começam a se contentar. Depois de anos de decepções, abaixam as expectativas. Aceitam relacionamentos que são suficientes, mesmo que não os completem. Escolhem companhia em vez de conexão, porque a solidão, afinal, perdeu o brilho. E assim, sem perceber, trocam um casamento imperfeito por algo ainda mais raso, uma versão diluída do que já tiveram. Há ainda aquelas que, com o tempo, reconhecem o peso do que perderam. Não era perfeito, mas era real. Tinha valor, tinha potencial que talvez não souberam explorar antes de decidir que era a hora de partir. São as mulheres que anos depois enviam uma mensagem hesitante, sugerem um café só para conversar, flertam com a ideia de reconciliação. Vestem suas intenções com palavras bonitas. Crescimento, mudança, agora somos pessoas diferentes. Às vezes funciona. Na maioria das vezes não. Porque o dano já foi feito, o tempo já passou, e o que resta é a constatação amarga. A grama do outro lado não era mais verde. Era apenas outra grama. Com seus próprios espinhos, suas próprias secas, suas próprias tempestades. Aqui está a verdade incômoda que ninguém ousa dizer em voz alta. O divórcio pode ser necessário. Pode ser a escolha mais saudável, a única saída. Mas não é a solução para a infelicidade. É apenas a troca de um conjunto de problemas por outro. Os mesmos conflitos que corroeram o casamento, a falta de comunicação, as necessidades não atendidas, as inseguranças pessoais, não desaparecem com a assinatura de um papel. Eles te seguem. Aparecem nos novos relacionamentos, nas escolhas que você faz, nos padrões que insiste em repetir. O verdadeiro crescimento, aquele que transforma a vida de verdade, não vem de mudar de cenário. Vem de mudar a si mesmo. E esse trabalho é árduo, esteja você casado, solteiro ou sozinho. As mulheres que realmente prosperam depois do divórcio não são aquelas que mergulham de cabeça em uma vida de liberdade e emoções baratas. São as que enfrentam o espelho, as que analisam sua própria contribuição para o fracasso do casamento, as que desenvolvem autoconhecimento genuíno e maturidade emocional, as que constroem uma vida plena, independentemente de estarem acompanhadas ou não. Mas isso é raro. A maioria, diante do desconforto de se olhar por dentro, prefere a distração. Prefere o frenesi da fase inicial de um novo relacionamento, a agitação constante, a validação externa. Qualquer coisa que impeça de ficar em silêncio consigo mesma. E é por isso que o ciclo se repete, com uma precisão quase assustadora. Porque as mulheres divorciadas acabam sempre assim.
Por que o padrão se repete com tanta insistência? Porque o divórcio, com toda a sua promessa de liberdade e recomeços, não muda quem você é. Ele altera as circunstâncias, remove amarras, abre portas. Mas não cura feridas, não resolve conflitos internos, não transforma ninguém em uma pessoa diferente. A jornada da euforia inicial ao platô da realidade, do ajuste de contas à resignação, é, na verdade, a descoberta cruel de que mudanças externas não geram transformação interna. Fugir de um problema não resolve. O trabalho de se tornar uma pessoa inteira, saudável e realizada é o mesmo, esteja você casada ou solteira. Algumas mulheres entendem isso e fazem o trabalho. Emergem do divórcio verdadeiramente transformadas, não porque deixaram o casamento, mas porque cresceram. Tornam-se a versão de si mesmas que sempre buscaram. Mas muitas não. Muitas giram em círculos, acabam sozinhas ou em relacionamentos medíocres, e se perguntam como chegaram ali. Olham para trás com uma mistura de arrependimento e resignação, percebendo tarde demais que o que fugiam não era o parceiro, era elas mesmas. Esse é o padrão. É por isso que tantas mulheres divorciadas terminam em lugares parecidos, enfrentando lutas semelhantes, fazendo as mesmas perguntas. Não porque o divórcio seja ruim em si, mas porque é incompleto. É uma mudança de cenário, não uma mudança de alma. A verdadeira questão não é se o divórcio é certo ou errado. É se você está disposta a fazer o trabalho árduo do crescimento, independentemente do seu estado civil. Porque esse trabalho, essa transformação genuína, é o que realmente muda uma vida. Todo o resto é apenas rearranjar os móveis de uma casa que continua a mesma.